Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz. Falamos ao vivo aqui do Centro de Cultura Bereshit, que tem essa logomarca do candelabro com as 7 chamas de fogo, né? Que na verdade aquilo ali é Yerushalayim, do lado aí o escudo da família Safra. Safra quer dizer fazedor de arreio, de cela. Aqui pastor Ilmar de Lajinha, professor aqui da Rede Estadual de Ensino, Geografia e Sociologia, aposentando, né? E estamos aqui desde 92, no Seminário Bereshit, Faculdade Bereshit, ensinando Bíblia. Nossos cursos são muitos, você pode escolher o que quiser no nosso site e também no nosso canal no YouTube. Se quiser fazer o curso, tem que pagar mensalidade para ter o certificado. Se quiser só aprender, é só acessar nosso canal CETEB. Temos cursos do básico ao mestrado e doutorado. Na aula passada, nós estamos estudando etiologia bíblica, que é a ciência que estuda os costumes da época, as culturas dos países, né? No caso hebraica, judaica, né? Ou judaica grega, macedônica, persa, assíria, romana, helênica, grega, né? Na aula passada estudamos sobre o apedrejamento, a maior pena capital para um judeu. Hoje estudaremos a segunda mais importante, que é o enforcamento. Esse enforcamento foi previsto também no Código Penal Judaico, que está contido na maioria das suas leis em Levítico e Deuteronômio. Levítico, que se referência aos levitas, e Deuteronômio é um livro escrito por Moisés no 11º mês do ano 40º, e logo depois ele morre. Então, a pena de enforcamento, ela vai aparecer a partir de Números 25:4, 2 Samuel, Esther é o que mais temos, né? Muita gente foi enforcada ali em Esther. A gente tem os dois eunucos, os dois oficiais da porta, Bigtan e Teres. Depois nós temos o Amã, que foi enforcado, e os 10 filhos de Amã também foram enforcados, né? Josué também nós temos bastante enforcamentos, porque aquele grande parte dos reis que Josué havia derrubado, 31, né? Ele enforcava. Alguns matava e pendurava enforcado. Outros já ia direto para a forca e depois ficava lá e não podia dormir. Havia uma lei que um enforcado era maldito, então não poderia dormir no poste, né? Nós encontramos algumas pessoas que sofreram essa pena. Além dos reis, né, preditos conquistados por Josué, também nós encontramos aqui o caso de pessoas que suicidaram se enforcando. Por exemplo, Aitofel, aquele conselheiro de Davi, que se rebelou contra Davi após Davi ter adulterado com a sua neba Betseba, porque ele era o pai de Eliã, ele era pai de Betseba, mulher de Urias, o Eteu. Ele rebelou-se e foi embora, largou o reino e passou a apoiar Absalão. E ele estava na revolta de Absalão. Deu um conselho que era muito bom, mas Uzai, o arquita, deu outro conselho, Deus transtornou o conselho de Aitofel, e ele se rebelou, foi para casa, pôs em ordem as coisas e enforcou-se, suicidando. Também temos o caso célebre de Mateus 27, de Judas, né? Que se enforcou, parece que numa árvore, parece que a árvore não aguentou o tronco, e ele caiu, espatifou, e as suas vísceras, as suas entranhas abriram-se. Então, esses são os principais casos de enforcamento que nós encontramos aqui, que é uma segunda pena para o judaísmo. Vamos continuando com outras penas que nós encontramos, como a pena do açoite. Esse açoite era previsto em Deuteronômio 25, que não deveria dar mais de 40, né, açoites nas costas da pessoa. Então era chamada uma quarentena. Como eles tinham medo de errar na contagem, sempre eles davam quarentena menos 1. Então o máximo que atingia é 39. E Paulo nos fala sobre isso no livro de Atos 16, 22, fala que em Filipos ele foi açoitado, né? Mas em 2 Coríntios 11, 24 e 25, ele diz que foi açoitado 3 vezes com vara e 5 vezes ele tomou uma quarentena menos 1. Então a dúvida fica aí, é de 3 a 5 vezes que ele foi açoitado durante o seu ministério. Jesus também foi açoitado, né? Todos os 4 evangelistas, tanto Marcos, como Mateus, como Lucas, como João, relatam o açoite de Jesus. Os apóstolos também foram açoitados algumas vezes, principalmente Atos 5 fala sobre isso. Havia um costume também de alguma vez açoitar na sinagoga, o local que era mais usual era na sinagoga, que eram aqueles mini templos, né, feitos enquanto eles estavam no exílio na Babilônia, e depois continuaram usando esse costume
para não ir no templo, que é onde obrigatoriamente tinha que se comparecer 3 vezes ao ano, eles reuniam-se na sinagoga. Mas para abrir uma sinagoga, tinha que ter no mínimo 10 membros, era chamado quórum mínimo, minyan. Menos de 10 não poderia abrir uma sinagoga, né? Então, a açoite era usado também quando um homem tomava uma escrava que já tinha marido. No caso, ele era açoitado. Pena de açoite, Levíticos 19 e 20. Havia, então, juízes que determinavam, vamos estudar depois sobre juiz e magistrado à frente, vamos ver esses detalhes aí. Então, essa terceira pena aí, falamos do apedrejamento na primeira aula, enforcamento, hoje falando de açoites, né? Vamos falar agora também sobre açoites, temos aqui, agora queimar. Às vezes também tinha essa pena de queimar. Por exemplo, Acã, depois que foi apedrejado, ele, a família deles, animais, tudo que ele tinha, os filhos, eles foram queimados. Os corpos dos filhos de Saul e de Saul, que foram resgatados do muro de Bet-Sean pelos Jabes-Gileaditas, eles foram queimados também depois. Havia um costume assim. Acã, por exemplo, eu já disse que foi queimado, né? Mas a Bíblia menciona também alguns casos de pessoas que foram queimadas. Por exemplo, 2 falsos profetas. A gente encontra descrito em Jeremias 29, que Nabucodonosor mandou assar no forno, né? Tinha aquela fornalha de fogo, né? Onde foram lançados os 3, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, Zedequias e Acabe, 2 profetas mentirosos, que Deus permitiu que Nabucodonosor queimasse totalmente no fogo. Então, nós temos esse caso relatado. Então, nós temos aqui o açoite, e aqui, vamos ver esse texto aqui, açoite no grego é chamado de plegê. Plegê aparece 20 vezes no Novo Testamento. É também chamado de flagelos, né? Muitas vezes aparece em Apocalipse, quando fala das taças, em vez de taça, falam flagelos. E 6 vezes só foi mencionado como açoite. Então, a lei judaica tinha os seus regulamentos, tinha suas previsões, e lembrando que pena tem que ter crime, né? Senão não podemos ter pena. O crime só é crime quando tem a tipificação do crime. E aí, logo em seguida, nós vamos achar pena referente a esses crimes. Vamos ficando por aqui, então, com essa segunda aula, tratando do sistema penal judaico. Fica na paz. Tchau, tchau.